Olá, amigos! Hoje é com muito prazer que trazemos para Mensagens da Alma o Dr. Geraldo Cassol, mastologista, muitos anos atuando na área, e vamos conversar sobre Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. Que prazer, Dr. Geraldo, em recebê-lo no nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela sua presença. Vai ser muito bom nós podermos orientar as mulheres de como prevenir o câncer de mama e até dar algumas orientações importantes. Tudo bem? Tudo bem, bom, eu sei que o prazer é meu, tá? E é um prazer estar aqui. Sempre a Fabíola disponibilizou esse canal aqui de comunicação com as pessoas e poder participar de um programa que tem esse contato com as pessoas, esse objetivo de ajudá-las, de abrir canais, de trazer paz, de trazer orientações, tá? Isso é então, muito bom. Dr. Cassol, explicar um pouquinho para as mulheres sobre o que é realmente o câncer de mama. Assim, na linguagem médica, né? O câncer de mama é um conjunto imenso de doenças, tá? Que tem como característica, assim, infelizmente, a possibilidade de se disseminar, de atingir outras partes do organismo. Então, assim, são doenças muito diferentes que têm essa característica, que em medicina se chama de metastizar, de se disseminar para outros órgãos. Esse é o grande problema, né? E todo o nosso objetivo, assim, primeiro, se fosse possível diminuir a incidência, o surgimento do câncer, né? Isso é mais difícil. Tem situações que nós podemos conversar, assim, que se consegue minimizar, não eliminar totalmente essa possibilidade, né? Mas onde a gente atua mais, essa prevenção é chamada secundária, que é fazer o diagnóstico precoce numa fase, assim, que ela possibilita uma chance muito maior de cura, com tratamento muito menos agressivos, tá? Cirurgias menores, às vezes a possibilidade de não ter a necessidade de fazer uma quimioterapia, um tratamento mais agressivo, né? Então esse é onde a gente é uma chamada prevenção secundária, que não é evitar o surgimento. A gente tem situações, nós podemos falar que a gente pode não zerar, mas diminuir bastante esse risco, né? Mas essa prevenção, então, de minimizar os males, digamos assim, né? Sim, a prevenção seria o autoexame, é importante. A partir de que idade, quantas vezes que é interessante por semana, por mês? O autoexame por si só não é assim, ele tem um impacto muito importante, tá? Mas o ideal seria que a gente conseguisse ir além do autoexame, né? O autoexame, assim, a partir dos 25 anos, mais ou menos, não como por causa de câncer nessa idade, é muito incomum. Mas a gente sabe, assim, que aqueles hábitos que a gente adquire na juventude, a gente leva para o resto da vida. Depois de uma certa idade, a gente não muda mais, tá? Então, mesmo essa preocupação, né, com a saúde, com o exame das mamas, né, tem que começar logo para se conhecer, digamos, e para afirmar isso na juventude, né? Bom, a periodicidade do autoexame deve ser feita assim uma vez por mês, tá? Para as mulheres que menstruam e que não usam anticoncepcional de 5 a 7 dias após o início da menstruação. Certo. Isso porque a mama, nesse período, ela tem uma ação muito baixa de hormônios, tem pouco hormônio, falando de uma maneira simples, então ela fica mais flácida e menor de observar. Para as mulheres que usam anticoncepcional, a recomendação é assim, que no dia que for iniciar uma nova cartela, que examine daí, porque aí vai estar praticamente sem hormônio do seu corpo, né? A mama vai estar mais flácida, também é mais fácil de perceber. E para aquelas que não menstruam ou não usam anticoncepcional, escolher uma data, assim, que seja para repetir, tá? Então, assim, o ideal seria que nós, depois vamos falar, assim, como diagnosticar antes do autoexame. Mas o autoexame, se todo mundo fizesse, no nosso país já seria um avanço, né? Foi mal falado, mas não é, é importante fazer. A importância de procurar um médico uma vez por ano, a partir de que idade? Eu, por exemplo, vou na minha ginecologista uma vez por ano desde os 35 anos. Parabéns. Faço todo ano ultrassom de mama, isso é religioso, e a mamografia. Sim. E os exames necessários de prevenção. Isso é importante até como um diagnóstico precoce?
Isso, né? Então, aquilo que nós estamos falando, né? Assim, essa prevenção chamada secundária, que é fazer o diagnóstico precoce, né? Apesar que a gente percebe que cada vez tem aumentado mais a incidência, mesmo em pessoas jovens, mas é porque aumentou em todas as faixas etárias, tá? A proporção se mantém mais ou menos a mesma. Então, assim, abaixo de 40 anos, é em torno de 10% dos cânceres. Sim. Claro, estatisticamente isso não é tão importante para a pessoa que ela é o 100%, 1000%, né? Então, as estratégias, assim, de prevenção, a gente começa mais ou menos aos 40 anos, tá? 40 anos. A partir dos 40, toda mulher deve fazer uma mamografia anual. A mamografia tem a possibilidade de diagnosticar até em 3 anos, antecipar esse diagnóstico do autoexame, digamos, né? Tá. Claro que tem limitações, tá? Mas tem, assim, como superar essas limitações. Onde a mamografia é ruim, o ultrassom é bom. Agora, não dá para fazer só ultrassom porque ficam muitos cânceres sem diagnóstico, porque em torno de 30%, 40% do primeiro sinal são microcalcificações, só aparece a mamografia. Então, o exame de base é a mamografia. Se é uma mama densa, que a gente chama, que tem muita glândula, né? Então, se lança a mão do ultrassom. Em algumas situações, por exemplo, assim, todo câncer é genético, alguns são hereditários. Esses hereditários se repetem em famílias, tá? Então, a avó teve, a mãe tem, a tia tem. Então, nessa situação, é indicado fazer a ressonância magnética, a mamografia é a ressonância, né? Certo. Se acredita que a ressonância, ela antecipa esse diagnóstico, tá? E a recomendação das sociedades médicas que a partir dos 40 anos seja feita anualmente a mamografia. Aí, não, mas no SUS, no SUS não é assim, tá? Infelizmente, tá? É porque é uma questão de recursos, né? Certo. Então, dos 40 aos 50, não é a faixa etária que mais acontece, porque assim, o câncer de mama, quanto maior a idade, maior o risco. Sim. Por outro lado, tem também isso não é tão trágico assim, que como regra, e toda regra tem exceção, né? Mas como regra, quanto maior a idade, menos agressiva é a doença. Então, assim, o Ministério da Saúde, tá, é recomendável, assim, como triagem a cada 2 anos, 40 e 50, depois dos 50 até os 60 anos fazer a cada ano, e depois dos 60 aos 70 fazer bianual, porque fica mais fácil de perceber assim na idade maior, né? Mas assim, é porque não tem recurso. Se tivesse recursos, né? Os recursos são finitos, né? Então, se recomendaria das sociedades médicas, assim, a partir dos 40 todos os anos, né? Isso para quem não tem risco aumentado. Certo. Para quem tem fator de risco aumentado, então, isso é uma coisa empírica, não tem estudos, mas se recomenda assim, que comece 10 anos antes que o antecedente teve o câncer. Por exemplo, se a mãe teve aos 40, a filha deve começar aos 30. Por que isso? Porque se acredita, assim, que de uma célula começar a ter um crescimento anômalo, até se tornar clinicamente evidente, um câncer são mais ou menos 10 anos, até 1 centímetro de diâmetro. Então, uma recomendação, eu tive uma irmã que teve 30, não vai começar com 20, mas com 25 comece, né? Certo. Aos 35 começa aos 25, então 10 anos antes, tá? Essas que têm um risco aumentado e que têm uns familiares que tiveram numa idade bem jovem, daí, né? Então, e o câncer de mama não dá sintomas, né? Isso é muito ruim, né? Porque eu sempre falo assim, que infelizmente não dói. Não é sadismo, é que quando dói a pessoa se preocupa em ir ao médico. E é tão ruim isso que muitas vezes a pessoa nota que tem um nódulo, que tem uma alteração, a pele está diferente e tal, o mamilo, mas todo mundo só acredita que a doença é aquilo que dói. Infelizmente não é, né? Ele só vai doer quando atingir ossos ou a pleura, nas fases bem mais avançadas. É muito incomum, é menos do que 5% na mama que provoca dor. E esse 5% é uma dor muito específica, num ponto específico da mama, não é a mama geral, mas não se considera assim, a dor na mama, então fiquem tranquilas, tá? A não ser que seja uma dor localizada num ponto, né? Certo. Mas essa dor generalizada que ocupa toda a mama e que é periódica, isso não tem nada a ver com câncer e é um fator de muito estresse, muito medo, né? De muita preocupação das mulheres. Né? Então, mais importante ainda é a prevenção, porque se não tem sintomas, seria muito fácil, né? A pessoa iria, a prevenção. Se tivesse algum sintoma, se tivesse dor, outra coisa seria ir ao médico quando tivesse acometido algum desses sintomas, né? E causas externas? Eu li, eu não sei se é real ou não,
que o álcool ingerido em excesso e o sobrepeso podem ser fatores de risco para um câncer de mama? É real? É real, assim, ó, não, é que assim, é uma doença chamada multifatorial, tem uma somatória de coisas, tá? E também não tem nenhuma vacina, infelizmente. Os fatores de risco, assim, os principais, primeiro, assim, é ter tido um câncer de mama, né? Então, isso é um fator de risco muito grande, em torno de 1% na outra mama pode acontecer, né? Ter familiares, agora sim, familiares também são familiares de primeiro grau. A mãe, irmãs, 2 tias já também é importante, tá? Certo. Tá, mas os mais importantes, primeiro grau, os parentes mais próximos de primeiro grau, mãe e irmãs. E também esse risco para as pessoas, ele é maior quando o antecedente, né, a mãe ou a irmã tiveram uma idade mais precoce. Quanto mais precoce a idade que foi acometido, né, esse antecedente, maior é o risco. Minha mãe teve aos 70 anos, provavelmente seja um risco assim, tanto quanto a população em geral, tá? Um pouquinho aumento. Mas então, assim, falamos de ter de ter antecedentes. Quem começa muito cedo a menstruar, então é um fator de risco. Tem estudo em gêmeos, aquela que começa antes, tem um risco maior. A menopausa muito tardia. O que é tardia? Depois dos 55 anos ali, tá? Certo. São fatores de risco. O baixo número de filhos, tá? Quanto maior o número de gestações, tá? Menos é o risco. Aqui não estou propagando, porque aí vai ter outros problemas, né? Mas é um fator de risco. Engravidar depois dos 30 também. Quem engravida antes dos 30 anos tem uma proteção. Amamentar, só que não é pelo ato mecânico de amamentar, é que enquanto a mulher amamenta, tá, ela tem um baixo nível de produção de estrogênios, tá, de hormônios, ela fica praticamente sem produzir hormônios, tá. Depois, assim, os fatores da vida moderna, o estresse, o uso de reposição hormonal, de anticoncepcionais, tá. Claro, tem toda uma série de benefícios, tá? Mas quando se puder evitar, melhor, tá? Especificamente falando do álcool, né? Pois eu li, eu fiquei assustada. Álcool e sobrepeso, falei, será que isso é real? Não, é real, tem estudos que mostram, assim, né? Mas o álcool também, assim, em excesso, né? Seria aceitável, assim, em torno de 1.200 ml por semana de cerveja, por exemplo, né? É menos do que 3 doses de uísque, até 3 doses de uísque por semana. Ou em torno de 600 ml de vinho durante a semana, o que for excesso, daí aumentaria o risco. Quanto ao excesso de peso, é que principalmente na menopausa, na própria gordura são produzidos hormônios. Quando a mulher entra na menopausa, o estrogênio vai lá embaixo, mas a gordura produz hormônios, tá? Certo. Então, isso aumenta o nível hormonal na menopausa, né? E que leva a um risco maior. É tão importante isso que tem estudos que mostram que manter o peso, perder peso é tão importante quanto tomar um bloqueador de hormônio chamado tamoxifeno, né? Ou tem outros também na pós-menopausa, outro grupo de medicamentos. É tão importante manter o peso baixo quanto tomar um medicamento, assim, para diminuir o risco de recidiva em quem já teve também, e nas que não tiveram também é importante, tá? Olha só, e o tratamento do câncer de mama? É conforme o grau, né? Mas a gente já tem aquilo que a gente chama de estadiamento. O que é estadiamento? É procurar agrupar as doenças que são inúmeras, né? Então, assim, em estádios. Então, para a gente poder... Por que isso? Porque é importante. Primeiro, para ter uma ideia do prognóstico, né? Como é que essa pessoa vai evoluir. Quais são os tratamentos que ela necessita fazer, né? Para poder comparar com outros locais, outros locais que eu digo assim, outros centros que tratam também, para a gente ter os estudos comparativos. Até agora a gente se usa ainda chamado estadiamento TNM. T é o tamanho, N é o número de gânglios na axila, tá? E M é a presença ou não de metástases, tá? Isso aí mudou agora, né? Tem um estadiamento que é clínico, mas tem um estadiamento que envolve genes e coisa que ficou suplantado esse estadiamento clínico. O estadiamento
em 4 estágios: estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Estágio 4 é quando já tem doença à distância. Estágio 1 é quando é na mama. Estágio 2 é quando já atinge a axila. Estágio 3 é quando tem a mama e a axila mais grosseiramente acometida, né? E o outro tem que precisar de um cálculo de computador agora, porque envolve uma série de variáveis, porque a gente sabe que às vezes um tumor de pequenino, ele é muito mais agressivo, né, do que um tumor, às vezes um tumor grande, né? Porque tem essas diferenças entre tumores. Então agora a gente não tem condições de fazer, são mais de 1.400 combinações que dá para esse estágio que complicou, mas que é muito mais... É mais preciso, né? Porque é aquilo que eu falei para ti, às vezes um tumor pequeno, ele é mais agressivo que um tumor bem maior, né? E esse novo estadiamento procura corrigir essas discrepâncias, né? Sim. Mas assim, ó, então o importante é diagnosticar precocemente. Por quê? Porque a chance de cura é muito maior. Muitas vezes se consegue evitar a necessidade de quimioterapias, tratamentos mais agressivos. E também uma coisa que se fala muito assim, risco de morte, mas uma coisa muito ruim também é a necessidade de tratamentos agressivos, das mutilações, tá? Sim. Porque sempre quando a gente tem as reconstruções da mama, mas não fica uma mama perfeita como tinha antes. Assim, para usar os termos de um professor, tá? Diz que a reconstrução não é para despir, é para vestir, tá? Sim. Então, quando a gente consegue preservar a mama, sempre o resultado é melhor do que quando tiver. E hoje em dia, assim, a gente melhorou muito isso, as cirurgias são cada vez menores, tá? Então, na axila, que era o grande problema, que trazia edema de braço, limitação de trabalho, a gente atua muito pouco ali agora, quase, digamos, mexe, que não é bem a palavra correta, mas assim, atua pouco nessa axila. E se usa muitas, quando possível, técnicas de cirurgia plástica, né? Então, isso fica, até dá uma segurança oncológica melhor, porque a gente consegue tirar mais tecido, mais tumor, deixar uma margem, a distância do tumor até o tecido sadio maior com essas técnicas de cirurgia plástica. Então, certo. Então o tratamento cirúrgico evoluiu muito nos últimos tempos, né? Essa área vem evoluindo, né? Bastante. Sim. Como o clínico também, né? Mas o cirúrgico principalmente. Agora nós temos aqui a ala da Unimed própria, né? Para tratar da oncologia. A Unimed criou o Centro de Oncologia, né? Está começando agora, né? Mas que é uma grande aquisição para a cidade. Para Joinville e regiões. Sim. E na sua experiência de mais de 30 anos nessa área, o comportamento emocional da paciente, da vítima, ela influencia ou não influencia no tratamento e até para procurar um médico com urgência e aceitar o diagnóstico, né? Na nossa cultura, né, assim, a palavra câncer é uma tragédia, só o nome câncer, né? Isso teria que desmistificar, porque acontece muitas vezes um mecanismo de negação. A pessoa, ela, para não sofrer aquele trauma, né, ela nega, mesmo percebendo, né? Então isso acaba retardando o tratamento. Isso aí é um primeiro grande problema, né? Que teria que ter desmistificar esse nome, né? Que é tão ruim assim. E saber que a vida continua, tá? E que tem a possibilidade de cura, né? E outras coisas assim, do lado emocional também, claro que sempre é um baque para qualquer pessoa, mas se tu aceitares aqui, não ficar martelando, entender de que as coisas aconteceram, que tu tem capacidade de lutar, tu vai viver melhor, tá? E se acredita também, agora não tem nenhum estudo controlado, mas se acredita que a sobrevida seja melhor assim nessa pessoa, seja maior nas pessoas que claro, não vai achar que está tudo bem, né? Mas que vai à luta, né? Que não se entrega, né? Então isso é uma coisa muito importante. A gente sente assim, aquela pessoa pessimista, isso é uma coisa de axiologia, né? Sim. Mas aquela que se põe no buraco, geralmente o prognóstico é ruim, né? O tratamento se torna bem mais difícil, né? Porque os tratamentos, a parte cirúrgica até, a dor não é um grande problema, que não é uma área que doa muito, assim, né? Mas os tratamentos mais agressivos, assim, a quimioterapia realmente é
é muito agressivo, né, para a pessoa, né, queda de cabelo, mas depois recupera tudo isso, né, mas aí se deprimir, né, claro que não depende só da vontade, né, Sim. mas lutar contra isso ajuda bastante, né. Que legal. E uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo? Primeiro, assim, o desejo que ninguém seja acometido dessa doença, né? Mas, assim, infelizmente, as estimativas para o Brasil, tá, para esse ano, é em torno de 60 mil casos, tá? É o câncer que mais acomete mulheres, tá? Sim. E aqui no nosso estado, em torno de 2.200 mulheres. Extrapolando para Joinville, mais ou menos 240, 250 casos que mulheres de Joinville que vão ser acometidas por essa doença. Então, assim, a expectativa de vida, assim, por exemplo, um tumor de 1 centímetro de diâmetro, tá? É mais de 96% em 10 anos, tá? Então, assim, a possibilidade de cura é muito grande, então não é o fim, né? Mesmo aquela que tem infelicidade de ter uma doença maior, tem muitos tratamentos hoje em dia, né? Sim. Que as coisas evoluíram bastante, tratamentos mais específicos, algumas doenças que eram muito prognóstico muito ruim, as coisas realmente mudaram bastante, tá? E assim, se fazer um esforço, né, para esquecer, não, eu não vou ser. A gente sempre tem daquilo de se achar, né, que a gente não vai ser acometido de nada, né? Sim. Mas as coisas acontecem, tá? E a possibilidade é que não aconteça, tá? É mais uma em torno de 10 mulheres, né? Sim. Que vai ter no decorrer da vida. Então a probabilidade é muito maior que não vai acontecer nada, né? Mas tem que ter humildade, né, de achar que seja possível que vai acontecer. Sim. Então, para isso, se prevenir, né? Se prevenir. Procurar ter uma vida saudável, né? Mas isso nem se consegue. A gente tem que, nessa vida de hoje em dia, né, não dá para voltar para o campo, não dá para ter um monte de filhos, né? Não dá para engravidar muito jovem, né? Então, essas coisas a gente não pode mudar. Então, se fazer o autoexame, fazer a mamografia, né? Aquelas que têm um fator de risco maior, procurar o seu médico, tá? Tem orientações assim, né, de como ou tomar medicamentos, tá? Ou que diminuem esse risco, tá? Ou mesmo em casos extremos, assim, quando o risco é muito grande, que tem uma mutação genética, tirar a parte glandular e colocar uma prótese. Claro que isso não é tão simples assim, mas são possibilidades, né, que diminuem muito esse risco. E as pessoas em geral fazem a mamografia todos os anos, fazer o autoexame, né? Ai, que bom. Obrigada, doutor Cassol, pela sua presença. Agradeço imensamente. Mensagens da Alma agradece. Tenho certeza que contribuiu muito para a orientação das nossas amigas mulheres. Mulheres, vai a dica. Prevenção. A vida é uma só. Se nós não cuidarmos de nós mesmas, se nós não nos amarmos, não dedicarmos tempo para nos olhar e para nos tratar e evitar prejuízos maiores, ninguém vai cuidar da nossa vida. Ame a sua vida, se ame e prevenção. Um grande beijo.